Olá, pessoal! Sou eu, a professora Isa, e hoje nós vamos fazer mais uma aula de física aqui no Dominantes Online. E o tema de hoje vai ser termodinâmica. É um tema que muitas vezes cai nas nossas provas, né, no nosso vestibular, envolvendo as primeiras e a segunda lei da termodinâmica, que nós vamos ver melhor ao longo desta aula. Vamos lá? Bem, primeiro a gente começa falando sobre o trabalho de um gás ideal. Então, o gás ele pode sofrer ou realizar trabalho, né? Tudo isso vai envolver se esse gás ele vai mudar o volume, se ele se expande ou se ele contrai. Então, o trabalho ele vai estar bem relacionado com isso, diretamente relacionado. E a gente vai ter que a compressão de um gás, então quando o gás ele reduz o volume dele, que a gente pode ver aqui nessa figurinha aqui, ó, nós temos um volume antes e a gente comprime esse gás que está ali dentro desse recipiente. Então quando a gente comprime esse gás, o gás ele vai sofrer trabalho. Então isso aqui é uma coisa que a gente precisa ficar bem fixo na nossa cabeça. O gás que está sofrendo trabalho, né? Então, por exemplo, olha, a pessoa, ela realizou trabalho. Se ela realizou trabalho, o que ela fez? Ela realizou trabalho no recipiente para que o gás sofresse trabalho. Então, tem esses dois detalhes, né? A gente tem que ficar muito atento a isso. Quem sofre o trabalho é o gás. Por quê? Porque houve uma compressão nele. Então, para haver uma compressão, algum agente teve que realizar trabalho comprimindo o gás para que o gás, então, sofresse esse trabalho que a pessoa realizou. Beleza? Entendeu esse detalhezinho? É bem importante a gente ter isso, porque às vezes, na hora da prova, eles podem jogar com isso. Então, ó, uma pessoa realizou o trabalho. Se a pessoa realizou o trabalho no gás, o que aconteceu? O gás sofreu o trabalho. Então, o gás vai diminuir, vai comprimir o volume dele. Beleza? E agora, o gás, onde ocorre a descompressão, né? Então, você tem um volume menor e você expande o gás. Então, quando você faz essa expansão do volume do gás, você faz com que esse gás ele realiza trabalho. Então, um agente externo sofre trabalho para que o gás possa realizar o trabalho. Beleza? Então, o trabalho ele está relacionado com o quê? Com a compressão ou a expansão do gás, ou descompressão também que se chama essa expansão. Beleza? E aí, o trabalho, ele pode ser calculado, ele tem um valor, né? Além da gente ver essa questão de quem sofreu, de quem realizou, o trabalho ele também tem uma equação em que para a gente poder calcular o seu valor, e que é dado por essa expressão. Trabalho é igual a pressão vezes a variação de volume. Então, por isso que o trabalho, a gente diz que ele está realmente relacionado com a variação de volume. Imagine que ocorre uma transformação no gás e que inicialmente ele tinha um volume X e depois ele continua tendo esse volume X. O que isso está indicando para a gente? Não houve trabalho no gás, né? Não houve essa variação de volume, então não houve trabalho. Beleza? Então, se não há variação de volume, o trabalho é zero sobre o gás. E aí, lembrando que a unidade no SI do trabalho vai ser joules. E aí, continuando nessa linha do trabalho, além da gente poder calcular o trabalho através dessa expressão, que é o P vezes a variação de volume, se tivermos um gráfico no qual a gente tenha um dos eixos que seja a pressão e o outro eixo seja o volume, e a gente vai traçar então essa transformação no gás nesse gráfico, nós podemos obter que o trabalho também vai ser essa área sobre o gráfico. Então, nós temos essa areazinha e toda essa área aqui que a gente está marcando em azul, ela vai ser o trabalho realizado por aquele gás
né, quando ele tá aqui, no caso, ele tá se expandindo. Então, ele tinha um volume 1 e passou para o volume 2. Ou seja, ele aumentou de volume. Se ele aumentou de volume, esse gráfico, no caso, onde que a gente está apresentando aqui, é um gráfico que mostra um gás que realiza trabalho. É um gás sofrendo o que a gente chama de descompressão, de expansão do seu volume. Beleza? Então, aqui a gente acabou de aprender como que calcula o trabalho. Agora, nós vamos ver sobre a energia interna, né? A energia interna, ela vai ser a soma, né, da energia potencial com a energia cinética das moléculas, né? A gente viu algumas aulas atrás que a gente tinha que a temperatura também estava correlacionada com a energia cinética das moléculas, porque quanto maior a temperatura, mais agitadas as moléculas ficavam. Aqui no caso da energia interna, a gente vai ver a energia cinética, mas também vai ver a energia potencial. Então, às vezes uma colisão entre as moléculas e por aí vai. Os choques das moléculas com as paredes, onde ele está confinado. E aí a gente vai ver energia potencial e energia cinética. E aí, quando a gente tem um gás monoatômico, nós podemos calcular essa energia interna através da seguinte equação. A gente tem que a energia interna, que a gente vai chamar de U, tá, gente? Esse Uzinho aqui, ó, é a minha energia interna, tá? E a gente tem que ele vai ser igual a 3 meios vezes nRT. N número de mols, o R é a constante, né, dos gases e o T a temperatura. Lembra que a gente já viu alguma desses termos, né? E aí a gente tem que o U vai ser isso, quando a gente quiser calcular única e exclusivamente a energia interna de um gás monoatômico. Lembrando da unidade, né, do SI, no Sistema Internacional de Unidades, que também vai ser joules igual ao trabalho. Então, o Sistema Internacional de Unidades, que é aquele mais utilizado pelo mundo inteiro, vai ser os joules. E aí, continuando falando sobre energia interna, a gente vai analisar, às vezes, saber só o valor da energia interna não vai dizer muita coisa pra gente, só vai saber o que tem aqui ali. Mas às vezes a gente precisa analisar a variação que às vezes vai dizer pra gente um dado mais importante. Só que quando a gente reparou ali naquela U igual a 3 meios de nRT, a gente viu que ali o N, o número de mols não varia, né, para um gás que está confinado, o R é uma constante, 3 meios também é constante. A única coisa ali que varia é a temperatura. Então, a gente diz que a energia interna e a temperatura, elas estão diretamente relacionadas. Se a energia interna aumenta, a temperatura aumentou. Se a energia interna diminui, a temperatura também diminuiu. E aí, a gente tem que, se a gente variar a energia interna, aí está variando a temperatura, né? Então, aqui, a gente tem a energia interna variando e vai estar diretamente relacionado com a variação de temperatura, beleza? E aí a gente tem o seguinte, quando a energia interna for reduzida, nós temos que o gás está esfriando, ou seja, a temperatura está sendo reduzida, né? Já que eles estão diretamente relacionados. Enquanto a energia interna aumenta, a temperatura também está aumentando, ou seja, aquele gás está esquentando, está aumentando a temperatura ali dentro. Então, desse modo, a gente consegue ver essa variação de energia interna, beleza? E aí, agora que a gente viu sobre o trabalho e viu sobre a energia interna, nós vamos agora falar um pouco sobre a primeira lei da termodinâmica. Primeiro, vamos olhar para um sistema termodinâmico, né? E aí vai se aplicar calor naquele sistema. E aí o que vai acontecer? Nós temos o sistema termodinâmico sendo apresentado e vai ter calor sendo aplicado sobre ele. Isso vai fazer com que haja trabalho e variação de energia interna sobre o gás daquele sistema termodinâmico. E aí, reparem que a gente precisa sempre, né, conservar energia, nada se transforma, né, nada some, né, nada,
tudo se transforma, tudo só se muda de lugar, né? Mas nada é aniquilado no nosso universo. Então, para manter a conservação de energia ali, o que vai acontecer? Eu tenho calor entrando e tenho trabalho e energia interna saindo do meu sistema termodinâmico. Então, para a energia se conservar, eu vou ter o quê? Que o calor vai ter que ser igual à variação de energia interna mais o trabalho. Então, desse modo, faz com que haja uma conservação de energia naquele meu sistema termodinâmico. E aí, lá na primeira lei, o que a gente vai postular? A gente só vai rearranjar aquilo dali. Então, nós temos que a primeira lei nos diz que a variação de energia interna vai ser igual o calor que entra naquele sistema menos o trabalho que sai. E aí a gente vai conseguir calcular a variação de energia interna daquele sistema. Beleza? Então, aqui a gente acabou de postular a primeira lei da termodinâmica. A segunda lei, ela vai formular uma coisa um pouco diferente, né? Ela vai dizer pra gente que vai ocorrer processos naturais. E aí, vai ocorrer um sentido preferencial da ocorrência. Então, assim, vai ter coisas que vão ocorrer espontaneamente sem que haja algum agente externo fazendo algum calor, alguma coisa ali. E aí isso vai fazer o quê? Que esses sentidos preferenciais de ocorrência, eles ocorrem para que aquilo chegue num estado de equilíbrio melhor. Então, tudo que vai tender a um estado de equilíbrio é o sentido preferencial. Se a gente aumentar o desequilíbrio, não é o sentido preferencial. Então, você vai ter que ter um agente externo realizando ali calor ou trabalho para que aquilo ocorra. E aí, por a gente ver essa questão de sentido de ocorrência, de preferência, a gente fala que a segunda lei da termodinâmica, ela vai ter um caráter estatístico, né? Porque, olha, qual é para onde que vai? Para onde que fica um estado de equilíbrio melhor? Então, o estado de equilíbrio, ele pode ocorrer seguindo para a direita, mas seguindo para a esquerda, pode ser que chegue no estado de equilíbrio. Então, vai ver a probabilidade, né? A estatística daquilo acontecer. E aí, eu trago para vocês o exemplo de uma gota de tinta num copo d'água. Então, por exemplo, eu pego um copo d'água e pingo uma gota de tinta ali. O que vai acontecer? A tinta, ela vai começar a se espalhar pela água. Isso quer dizer o quê? Que o sentido preferencial de ocorrência do estado de equilíbrio é a tinta se misturar com a água ali naquele momento. E aí, tem algumas... Isso daí eu tô falando de tinta guache, que é aquela que se mistura fácil na água, né? E aí, se eu pingar a tinta guache na água, é muito pouco improvável que a gotinha de tinta que eu colei ali, ela fique toda unidinha ali junto da água. Então, ela fique totalmente separada. Ao contrário do óleo, né? Que se a gente pingar o óleo a gente sabe que ele se separa da água e fica ali a gotinha toda unidinha. Então, aquele dali é o sentido preferencial da água com óleo. Não tem como, é muito improvável que a gente pingue o óleo se misture na água. Acho que isso nem tem como acontecer, né? Apolar e polar, né? A gente vê lá na química. Então, a termodinâmica, ela fala isso, sobre sentido preferencial de ocorrência. Claro que eu dei para vocês um exemplo de líquidos, e aí isso pode acontecer com gases, né? Então, vamos ver um exemplo de gases, a gente espirrar um perfume na casa. É muito improvável que o perfume fique totalmente unido e não se espalhe pela casa. A gente tacar no perfume, né? Às vezes fica tudo cheio do cheiro do perfume. Então, o que acontece? O perfume se espalhou. A preferência de ocorrência do perfume é se espalhar. Não é se manter todo mundo unido, as partículas juntinhas ali no ar. Beleza? Então, a segunda lei da termodinâmica fala sobre isso. E aí, a grande aplicação da segunda lei da termodinâmica são as máquinas térmicas, né? Então, o Clausius, ele fez a seguinte postulação da segunda lei da termodinâmica. É impossível para qualquer sistema operar de maneira que o único efeito
seja uma transferência de energia sob a forma de calor, de um corpo mais frio para um corpo mais quente. Então, olha, se eu tenho um corpo frio, é quase improvável, né? Como ele diz aqui, é impossível esse corpo frio ceder calor por corpo quente. Não é natural, não é a ordem de preferência. Se isso for ocorrer, então o corpo frio ceder calor, isso vai ter que ter um agente externo atuando sobre aquele sistema para que isso faça. Então é o caso das geladeiras, né? A geladeira, para ficar geladinho ali dentro da geladeira, o que faz? Retira o calor dali de dentro e joga para o calor externo. Então, ó, a geladeira vai estar mais gelada do que o ambiente externo. Então, você está tirando o calor do frio e indo para o quente. Então, isso só ocorre se ocorrer ali um trabalho, alguma coisa ali sobre o sistema para que isso ocorra. E aí nós temos o Kelvin também postulou uma outra coisa da segunda lei. Ele diz que é impossível a construção de uma máquina térmica operando em ciclos. Tenha como único efeito retirar calor do sistema e convertê-lo integralmente em energia mecânica, trabalho útil, ou seja, possuir um rendimento de 100%. Então, quando a gente está falando sobre máquinas térmicas, não tem como todo o trabalho realizado, né, toda a energia mecânica ali ser convertida, ser utilizada pela máquina. Você sempre vai ter algum momento que vai perder esse calor, ele vai ter que ir para o ambiente, ele não vai ser utilizado totalmente nessa conversão, porque é impossível, né? Quebra essa questão de você ter um sentido preferencial de funcionamento. Mas as máquinas térmicas, como cai bastante na nossa prova, a gente vai fazer uma aula só sobre ela para a gente entender as diferenças de máquinas térmicas, de frigoríficos, e aí isso a gente vai ver na próxima aula. Beleza, pessoal? Então, eu deixo para vocês uma frase que diz: eu falei várias e várias vezes na minha carreira e é por isso que eu obtive sucesso. É uma frase de Michael Jordan. E é isso, agora a gente está em fase da gente errar, né? A gente faz exercício, a gente erra, mas é para isso, para quando chegar na hora da prova, a gente obter o sucesso. Então, muito obrigada pela atenção, bons estudos e não esqueçam de conferir aí na nossa plataforma os exercícios resolvidos dessas leis da termodinâmica e trabalho e energia interna de um gás. Até a próxima, pessoal!